Por aqui a gente volta para Brasília, porque a sessão do Conselho de Ética da Câmara, que barrou a cassação de André Janones por suspeita de rachadinha, foi marcada por muita confusão. Por 12 votos a favor e 5 contra, o relatório que defendia o arquivamento do caso foi aprovado. Membros da oposição marcaram presença em massa na sessão, mesmo sem que integrassem o Conselho, ou seja, mesmo sem votarem. Após o encerramento da reunião, Janones protagonizou uma troca de ofensas com Nicolas Ferreira e Zé Trovão, chegando a quase entrar em vias de fato. Houve empurra-empurra e alguns parlamentares tiveram que ser contidos. Nós vamos acompanhar alguns trechos aí dessa confusão toda lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais. Aí a gente vê o Zé Trovão sendo contido porque ele queria partir para cima dos Janones, que estava provocando ele ali um pouquinho antes nessas imagens que a gente está acompanhando. Em alguns outros trechos a gente tem o Janones e o Nicolas Ferreira também trocando acusações e um partindo para cima do outro, sua mãe não é homem e aquilo tudo. Como é que você vê essa cena aí, Raquel Galinatti? Essa cena aí a gente vê que parece que estão ali realmente é um grupo de selvagens, né? É um grupo de selvagens filmando para dar engajamento em redes sociais. Mas no tocante à rachadinha, ao julgamento da relatoria do Boulos, deputado federal Guilherme Boulos, ao julgar a rachadinha de Janones, inclusive, áudios foram divulgados ano passado amplamente pela imprensa, em que ele solicitava uma parcela do salário de seus assessores, afinal eles seriam responsáveis a ajudá-lo a recompor o seu patrimônio em que foi gasto em 2016 numa fracassada campanha eleitoral municipal. E ali ele fala, e na sua própria defesa, Janones fala que ele considera justo que seus assessores, apoiadores o ajudem. E aí o que é muito curioso é que, menos de um ano atrás, o próprio deputado federal Guilherme Boulos falava no Twitter, hoje é o X, né? Hoje é o X. Sim, Twitter. Hoje é X. Ele falava que a corrupção, que a rachadinha é uma corrupção de forma estancada, estagnada. E hoje ele muda, talvez, ele utiliza realmente os preceitos de Maquiavel para os amigos favores, para os inimigos o maior rigor da lei. E hoje ele diz que ele não tem a pertinência temática, temporal, para julgar antiético, no mínimo, essa rachadinha praticada pelo seu companheirão Janones. É algo assim, que faz com que cada vez mais as instituições de Estado estejam desacreditadas. Quando a gente vê parlamentares sem o mínimo de bom senso ou de alguma lisura ética e moral, né? A gente percebe... Será que é providencial ou muita coincidência essa mudança drástica de pensamento a respeito das rachadinhas, quando hoje o deputado federal se coloca e se porta como um possível pré-candidato a prefeito da maior cidade da América Latina? Pelo menos eles pararam com aquela hipocrisia de xingar chamando de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência vai para casa do chapéu. Vossa Excelência... aí não tem nem esse Vossa Excelência mais. Mas como a gente está falando de dois mineiros aí, o Janones e o Nicolas Ferreira, vamos para representante das Minas Gerais neste programa. Como é que você viu essa treta aí do Nicolas e do Janones, Ana Paula Rocha? O Nicolas não corre da briga, né? Então, e nesse caso específico aí, nós temos uma confissão clara de uma rachadinha. Perdeu a sociedade brasileira mais uma vez. Mais um caso de impunidade, de uma situação de corrupção, já até manifestada pelo próprio Boulos. Então eu já esperava que os partidos de esquerda fossem agir dessa forma, salvando aí o mandato do Janones, embora eu não concorde com isso. Eu achei que perderam duas situações. A sociedade brasileira perdeu, né? Mais uma vez a impunidade. Mas do ponto de vista político, achei um erro estratégico muito grave colocar o Boulos para ser o relator dessa situação. Porque eu já esperava que isso ia ser feito. Não precisava ser ele. Porque isso traz para a campanha dele, para a Prefeitura de São Paulo, um peso
muito grande e vai ser difícil de explicar. Isso num debate, durante toda a campanha eleitoral, isso aí vai ser, né, mencionado. Então ele ficou aí conhecido como o relator da rachadinha. Então... E aí, o Guilherme Mendes, você vai defender a decisão lá dos colegas ou não? Eu acho só engraçado. Só pra saber. Eu acho só engraçado que tá se criando uma história, uma narrativa sem muito conhecimento dos fatos. Veja, em nenhum momento, eu acho que a história é muito mal contada, né, para dizer o mínimo em relação aos áudios que apareceram envolvendo o deputado Janones e os assessores que diziam que foram ali compelidos a contribuir com a campanha dele, o que em outras palavras se diz rachadinha. Mas veja, da parte dele, por óbvio, não há nenhuma confissão formal, como a gente tem que aqui falar de direito, não há nenhuma confissão, e eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho, a gente está mais uma vez dizendo, olha, nós estamos aqui falando da questão do reducionismo em relação às narrativas. Nós temos que acreditar um pouco no trabalho do Conselho de Ética. Aqui está se colocando que os partidos o partido da situação, os partidos de esquerda votaram para inocentar o Janones já numa teoria de que seria um apoio e tudo mais. Primeiro, só uma correção lá em relação... Nelson, ele é bom, hein? Ele é bom. Não, eu trago... Sabe por quê? Porque não é questão... Parabéns. Não é questão de ser bom, não. Vou contratar ele como advogado não é questão, se precisar um dia. Não é questão... Não tô... Viu? Deixa eu dizer uma coisa. Não tô passando pano, não. E a doutora Ana estava falando que o deputado Nicolas não foge da briga. Ele não só não foge, como ele procura a briga. Porque, veja, ele não era membro do conselho, lá nem deveria estar, não votaria. Mas poderia, né? Foi lá tão somente como a doutora Raquel falou, para caçar like, internet e conseguiu. Não, ele me representa lá. Mas não no conselho. Não no conselho. Não, porque ele não é membro do conselho. Ele pode ir lá, mas não para causar confusão, não é? O conselho é um lugar para os deputados votarem. É o Janone que tá certo. E você... Não é essa questão. Ana, não, vamos agir aqui com uma certa lisura. Veja. Não, mas é que eu elogiei ele e você está atacando o comportamento dele. Não tô não. Você está atacando o comportamento dele, então também vou atacar o comportamento do Janone. Quando ela diz assim, olha, o Nicolas me representa, passa a impressão para quem está em casa de que ele estaria representando a população naquela votação, no conselho. E naquela votação, ele não tinha o direito de votar, não porque ele não pudesse, mas sim porque ele não é membro do conselho. Ele não iria votar de qualquer maneira. Mas ele tem direito à voz, né? Sem dúvida. Tanto que teve, falou. Tanto é que teve. Isso. Agora, isso que foi dito, eu olhei aqui como votou cada um dos deputados do conselho. E aí nós vemos aqui, republicanos, Albuquerque, Roraima, sim, ou seja, pró-Boulos. Márcio Marinho, Republicanos Bahia, sim, pró-Boulos. Pró-Boulos ou pró-Janones? Pró-rachadinha. Pró-Janones. O Boulos que fez a rachadinha, não, o Boulos, gente, o Boulos é o relator, pró-voto do relator. O outro voto aqui, Júnior Lourenço, PL, Maranhão, pró-voto do relator. Vai ser expulso. Então eu pergunto, será que PP, Júlio Arcoverde, PP, pró-voto do relator? Então, assim, nós estamos criando uma ideia de que, primeiro, o Conselho de Ética não é composto pela maioria de membros do governo. Isso não é verdade, não é composto. E muitos parlamentares de partidos da oposição, e eu citei aqui republicanos, PL, PP, votaram a favor do relator. Então, assim, se a gente simplesmente... Se a gente desqualifica os deputados, eu quero acreditar que eles leram o relatório, que eles votaram livremente. Agora, se a gente fica aqui numa disputa de que é a favor do governo, é contra o governo, vai aprovar, vai passar pano, a gente tem que desacreditar de tudo. Você tá pedindo pra eu acreditar na fada do dente, meu amigo. Eu tô pedindo para acreditar nos deputados da oposição. Sempre foi. Deputados da oposição. Não é nada inerente a esse ou aquele governo, Gui, pelo amor de Deus. Então por que um deputado da oposição votaria a favor de um deputado... Votou a favor e vai ser expulso. O partido tinha questão fechada. O partido era representante. O partido foi autor da representação. O deputado que votou contra, votou... Você acha, então, a sua teoria de que o deputado da oposição foi cooptado pela situação para votar a favor? A minha teoria é que o deputado de oposição, que no PL, infelizmente, tem muito deputado que quer cair nos braços do governo e ter emenda, ter cargo, ele quer ser expulso para sair do partido junto com o seu mandato. Isso para mim então, ou seja, ele não tem discernimento para votar. A questão é você, a questão é que você tá querendo... Vamos lá, para todo mundo falar. Nossa audiência, Gui, que o relatório do Boulos foi bem elaborado. Ninguém disse isso, eu não li o relatório. Olhou a legislação, a jurisprudência da tenho casa, que acreditar no e que os deputados votaram livremente. Não, aquilo ninguém, não precisa mentir para ninguém. Aquilo é um julgamento político, foi um julgamento político que tinham mais deputados alinhados ao governo, sim,
para inocentar o Janones dessa acusação. O político... Agora, é engraçado, é uma votação política que conta com votos da oposição. Exatamente, tem que ver. Só faltava ser a bancada do PT inteira ali para votar. Exatamente. Então, veja, e o placar foi muito amplo, não foi um voto de diferença, não. Vocês veem a habilidade do Guilherme Mendes quando ele muda o debate do se deveria ser cassado ou não para os deputados da oposição estão corretos ou estão incorretos, são da oposição. Nós estamos falando... Eu não tenho como dar sua opinião no relatório, porque eu não li o relatório... Mas você escutou o áudio do Janones? Escutei. Isso foi amplamente divulgado. Você viu o que ele falou? Ele falou que ele tinha gastado muito na campanha e que precisava estar combinando ali com a turma dos funcionários ajudarem ele também financeiramente, porque ele tinha dívidas da campanha anterior. Isso aí já não é o suficiente para, de alguma maneira, isso ser um fato a ser julgado politicamente no Conselho de Ética? Até porque o julgamento, nós vamos ouvir o Capês, que ainda não falou a respeito disso, curiosamente, a gente tem, o Capês, no Conselho de Ética um julgamento de natureza política. Então não é preciso ali, para aqueles parlamentares, de um trânsito em julgado de condenação criminal. Sim, só para esclarecer. Perdão, querido, te cortei. Não, você tá falando. Esclareça. Não, eu ia só dizer o seguinte, eu sem dúvida que a história é muito mal contada. Muito mal contada, os áudios são muito infelizes e se você fosse perguntar a minha opinião particular, eu acho que há muitos indícios de que de fato houve rachadinha. Agora, eu não conheço pormenores do relatório e do processo. Eu quero acreditar que parlamentares da oposição que votaram pró-relator teriam algum motivo para isso. É só isso que eu estou dizendo. E diga-se de passagem. Vamos lá. O deputado Janones vai certamente responder isso no judiciário também. Está respondendo. Vamos aguardar a decisão e ver o que dali vai ser provado. Porque ali vai ter um conjunto probatório muito mais amplo e não há que se falar em política nesse tipo de investigação. Só para deixar claro, o Capês, eu quero que você explique, não precisa nem ter havido a rachadinha para ele ser condenado no Conselho de Ética. Sim. A intenção de um deputado já pode ser considerada, se assim entenderem os parlamentares, como uma falta de decoro a justificar uma cassação de mandato. É por isso que no Conselho de Ética quem julga são políticos e não juízes togados, porque o julgamento é de natureza política. Então, toda a tecnicidade que alguém usa para falar vamos arquivar, não cabe em um julgamento político. Politicamente, eles deveriam apreciar o fato e, no meu ponto de vista, assim, os áudios indicam, se não uma rachadinha, pelo menos uma intenção. E aí, Capês? Bom, eu acho, Nelson, você foi muito feliz, Nelson Kobayashi. Você disse tudo. Nota 10, professor? Capezou com o Capês, hein? Tá vendo? Você deu uma de âncora parcial. Então, mas agora sim. Vamos lá. Mas falou muito bem. Olha, na medida em que a esquerda se serve de argumentos de natureza processual para evitar falar do mérito da rachadinha, numa sessão que é puramente política, politicamente a esquerda perdeu o direito de apontar o dedo para qualquer representante da direita. Esse é o primeiro ponto. O fato, sob o prisma político, mostra, em primeiro lugar, uma lealdade dos companheiros, que estão juntos para o que deve sob esse ponto até um exemplo a outros partidos mais unidos, mas sob o ponto de vista político, um desastre. Perdeu a autoridade moral para fazer qualquer tipo de reivindicação. Segundo, a questão ali não foi interceptação de conversa telefônica, que a legislação é muito rigorosa. É uma captação ambiental entre duas pessoas conversando. E se for feita uma perícia e a voz for dele mesmo, eu temo que aquilo possa ser aceito sim como prova. Hoje em dia não dá para prever nada no judiciário, mas sob o ponto de vista político, um desastre. Eu vi a imagem, não sei, Nelsinho, no começo, eu acho que era o Janones que aparece correndo, escoltado por duas assessoras, elas vão correndo com ele. Temos aí, Priori, as imagens que a gente tinha visto logo no uma moça com vestido vermelho e uma outra correndo e me parece que é importante porque o que me chamou a atenção no final foi o trovão partindo como um raio em direção a ele. Olha lá, ó. Nós estamos vendo nas imagens aí. Ela passa correndo, que vai passar ele. Ó, tô achando que é ele aqui, tá de costas. Vai descrevendo as imagens. Aí virou, ó lá, virou. E aí a menina vai empurrando ele e ele sai fugindo. E aí vem o trovão como um raio atrás dele. E agora parece um boi bravo, derrubando quem tá pela frente. E eu acho que ele fez, pelo tamanho desse trovão aí, eu acho que ele fez bem de fugir. Pois é. E aí, doutora Ana Paula, você concorda que haveria condições de um julgamento já no Conselho de Ética?
Sim, você falou muito bem, Koba, é a questão do decoro parlamentar no mínimo, né? Então é um julgamento político e os áudios são muito claros, né? Assim, acho que não tinha como a gente não ter outro desfecho a não ser a cassação do mandato, mas infelizmente... Agora, um detalhe, né? O que tá virando esse Conselho de Ética lá na Câmara dos Deputados? Porque a gente já teve tapa na cara no plenário, dentro da Câmara dos Deputados, isso não é quebra de decoro. A gente teve outro parlamentar outro dia que expulsou um cidadão lá da Câmara a chutes. Isso também não é quebra de decoro. Agora a gente tem um áudio vazado em que há aparentemente uma intenção de rachadinha, isso também não é quebra de decoro. Essa régua está subindo perigosamente, viu, Capês? Você está falando não é verdade? Você fez uma pergunta muito importante. Do que está virando o Conselho de Ética? A cara do Congresso Nacional. É isso que está virando. Uma palhaçada, um nível baixíssimo. O parlamento vem caindo de nível a cada eleição. O país, com todos os problemas econômicos, políticos, sociais, enfrentando, precisando de uma união dos parlamentares em determinadas questões, só pensam em emenda parlamentar, gravar selfie e fazer esse tipo de palhaçada ridícula. Pobre Brasil. Fala, Diego. E tem um detalhe interessante também, né? Porque quando a gente vai para as redes sociais, que virou o grande palco desse tipo de imagem, que infelizmente acontece no Congresso Nacional, você vê muita gente comemorando, muita gente fazendo ali sua torcida ao Janones, ao Trovão, ao Nicolas Ferreira, e parece que tá todo mundo esquecendo que quem tá pagando essa conta é a sociedade. Um Congresso que custa 37 milhões por dia de trabalho. Por dia. Abriu de manhã lá, primeira pessoa chegou no Congresso e começou a rodar o velocímetro do valor, né? E ao final do dia, o brasileiro pagou 37 milhões de reais para esse tipo de coisa. Agora, só um detalhe sobre o Janones. Nós podemos falar que o Janones é rachador, nós podemos dizer que o Janones, ele é um mentiroso, mas ninguém pode acusá-lo de desonesto. Porque o Janones confessou no livro que ele escreveu que ele fez fake news para ajudar o governo Lula, para ajudar o então candidato Lula contra Bolsonaro, assim como nos áudios ele confessa muito claramente que tentou, ou ao menos tentou, praticar rachadinha com os seus então assessores. Então, enfim, chame o Janones do que quiser, só não o chame de desonesto. Ele confessa todos os crimes aí que ele pratica. E aqui o que a gente percebe é que eles não devem ser tão palhaços assim, ou tão destemperados assim. Claro que o foco desviou completamente do julgamento da falta de decoro parlamentar, da rachadinha, do julgamento de ética, e ficou os holofotes para pseudo briga entre 2 parlamentares ou 3 parlamentares. Acredito sim que é um ato proposital, doloso, intencional, para desviar o foco, porque nós estamos misturando, até nós estamos aqui misturando o assunto de tanta bizarrice ali após uma absolvição de uma rachadinha.